Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar mais uma vez aqui, partilhando o pão, que é a palavra do nosso Deus. Depois eu vou pedir para o Adilson colocar na tela o PowerPoint, onde vai facilitar um pouco a gente acompanhar o tema de hoje. E nós, como vocês já sabem, nós estamos estudando sobre o Apocalipse. Estamos desmistificando um pouco, né? Como já foi falado aqui, toda vez que se fala de Apocalipse, todo mundo costuma tremer, todo mundo começa a pensar no fim do mundo, todo mundo começa a pensar em destruição e coisas assim. Hollywood faz o Apocalipse zumbi, Hollywood faz o Apocalipse que é só destruição, e eles esquecem do mais importante, que Apocalipse é uma revelação de esperança. Na verdade, quando a gente lê o Apocalipse e compreende o Apocalipse, nós conhecemos a Jesus e nós aumentamos a nossa esperança na vida eterna ao lado de nosso bom Deus. E como já foi falado aqui também, para entender o Apocalipse, nós temos que também conhecer muito da Bíblia. Não é pouco, é muito da Bíblia, né? Já foi falado que tem mais de 200 citações diretas do Antigo Testamento no livro de Apocalipse. E se a gente for ver as indiretas, esse número vai aumentando. Então, quando o pessoal fala, não, o Antigo Testamento já era. É para o passado, é para o povo hebreu, para o povo judeu. Se você não compreender, se você não conhecer também o Antigo Testamento, aí sim vai ficar muito difícil de você entender o Apocalipse e, infelizmente, você vai continuar com medo, você vai continuar não compreendendo o que a palavra fala. Nós estamos, então, estudando, né? O tema é a esperança no grande conflito, fala justamente da batalha que já se iniciou. Vimos quem é Satanás, vimos o que quer Satanás, que quer nos destruir, e nós vamos ver agora um pouco sobre o que é estar com Jesus, 100% com Jesus. E dentre os temas que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre o selo. Selo na antiguidade, o que era selo na antiguidade? Né? Bom, eu não sei mais se ainda passa a sessão da tarde, né? Mas na sessão da tarde que a gente via essas coisas naqueles filmes medievais, né? Que aqueles senhores dos castelos tinham um anel bonito, e quando eles mandavam uma carta, eles selavam a carta, né? Fechavam a carta com selo, que era um selo, que era do anel. Isso deve vir até hoje. Você vê que nos Estados Unidos, né, na liga de beisebol, na liga de futebol, quando eles ganham, são campeões, eles fazem o quê? Eles fazem um anel, né? Já está relacionado a isso, porque o anel vai mostrar algumas coisas, esse selo vai dizer algumas coisas a respeito de quem está enviando a carta, de quem está enviando a mensagem. Uma dessas coisas é aonde é que o dono do selo apita, vamos dizer assim, onde é que ele manda, quem ele é, qual é a autoridade dele, qual é a função dele. Isso é uma das coisas que nós vamos estudar e que nós vamos ver. E um dos selos do Senhor garante para nós, através de Jesus Cristo, que nós fomos resgatados. Isso é o mais importante, o que nós não podemos tirar isso da mente. Jesus já veio e já nos salvou. Aí começamos a entender um pouco sobre os selos. E vamos falar sobre o selo também no Apocalipse. E está aqui nos lembrando para saber quais são as duas características dos remanescentes fiéis. Na segunda-feira, o nosso irmão Júlio pregou aqui, falou sobre Satanás, né, que
se tornou inimigo de Deus, deixou que a vaidade tomasse conta do coração dele, quis ser mais do que Deus e foi lançado fora do céu e infelizmente veio parar aqui conosco, né? Infelizmente veio parar conosco aqui. E Satanás então começou já a vingança dele, porque ele sabe que ele está perdido, ele sabe que ele não tem poder para superar a Deus. Então ele quer levar todos aqueles que ele puder. Só que nós temos aqui as características daqueles que fazem que realmente Satanás perca a cabeça, que realmente ele fique mais revoltado ainda. E quais são as características, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vocês, por favor, confiram isso em Apocalipse 12, 7, porque eu posso ter colocado ali qualquer coisa e posso enganar vocês. Então, não acreditem quando qualquer um estiver aí na frente falando, olha, na Bíblia está escrito assim. Vão lá e leiam, tá? Porque essa é a forma, como já foi falado também, Deus deixou por escrito, porque a hora que está no papel não tem o que falar, né? Está lá, está escrito, preto no branco, aí não tem mais como você ser enganado. Mais um verso aqui, João 14, 15. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Às vezes a gente pensa que é muito difícil guardar os mandamentos de Deus, mas realmente não é. A partir do momento que nós começamos a estudar a Bíblia, a partir do momento que nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a ter intimidade com Deus. E parece até um paradoxo, né? Porque quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós sabemos do que está escrito na palavra de Deus, nós vemos o quanto nós estamos longe de Deus. E aí pode acontecer duas coisas. Ou você desiste, fala, não, isso não dá para mim. Ou então você luta cada vez mais para andar ao lado de Deus. E aqueles que amam a Jesus é exatamente o que vai fazer, né? Aí a partir desse momento vocês vão ver que realmente seguir o que está escrito não é difícil, e sim prazeroso. Nós vamos ver também aqui sobre os selos, né? E vamos estudar um pouquinho no capítulo 7 de Apocalipse, que é um parênteses entre o que está dizendo, né, entre o 6º e o 7º selo. Quando nós vemos nos capítulos anteriores de Apocalipse, que está falando dos 7 selos, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas é onde fala do cavaleiro que vem no cavalo preto, no cavalo branco, no cavalo amarelo, no cavalo vermelho. Aí o pessoal fala, está ficando doido, cavalo vermelho, cavalo amarelo, que coisa, né? Mas é uma bênção estudar, porque vocês vão entender o que é isso. Não vai ser hoje, mas é perfeitamente compreensível, porque a Bíblia mesmo se explica, né? E entre esses selos, né, o 7º selo já vai falar justamente dos flagelos que vão vir. E para que ninguém fique desesperado, a gente sabe que antes de vir será colocado o selo de Deus na fronte daqueles que estão salvos. E como é que a gente sabe disso? São as 3 mensagens angélicas. Quando eu entrei na igreja, quando eu conheci a palavra, me falaram, as 3 mensagens angélicas são as mensagens mais importantes que nós temos para pregar aqui, para todas as pessoas, para que eles conheçam a verdade de nosso Deus. Então, elas começam no Apocalipse 7, Apocalipse 14. Antes disso, eu vou ler aqui Apocalipse 7, 2 e 3, ok? Vi outro anjo dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar,
nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Agora há pouco eu falei que Jesus iria fazer com que nós fôssemos selados. E aqui o anjo está dizendo para não danificar a terra. E aí eu estava pensando, que coisa, hoje a gente fala muito sobre a proteção da natureza, né? No nosso meio, né? Nós sabemos que isso pode ser utilizado para coisas que não são bem a proteção da natureza, né? Que o interesse por trás. Mas olha, não se danifique nem a terra. Como é que está a nossa terra? Com relação à poluição, com relação ao barulho, com relação à sujeira, como que está o mar? Então a gente vê, através desses sinais, que já está chegando o tempo, que já está chegando o momento da volta de Cristo. E aí vem uma pergunta: a terra será destruída por uma guerra? O meu patrão, ele é ateu, ele não crê em Deus, ele acha que quando acaba a vida aqui na Terra, acaba tudo. É muito triste, né? Porque toda vez que morre alguém, ele fica uma semana de luto, no mínimo. Qualquer um que ele fica sabendo que morreu. Imagina como é difícil, porque ele lembra que não existe esperança para ele, mas nós não somos assim. E hoje nós comentamos muito, né, por conta da guerra, e ele muito preocupado, porque tem a Rússia, tem os Estados Unidos, e ele fala, nós já temos tecnologia para destruir a Terra. E eu falei para ele, temos, mas eu estou tranquilo. E ele veio me mostrar as quantidades de mísseis, né, de mísseis que tem, o poder bélico da Rússia, o poder bélico da OTAN, e como isso realmente pode destruir a Terra. E eu falei para ele, tá, concordo, o poder para destruir a Terra tem, mas acontece que está escrito que isso não vai acontecer. Então Deus não vai permitir que isso aconteça. Na verdade, sim, a Terra vai ser restaurada, mas não vai ser pela mão do homem, vai ser pela mão de Deus, e isso também nós vemos no Apocalipse. Em Apocalipse 7:1, nós lemos assim também, tudo relacionado aí ao que está por vir, ok? E os selos, é importante a gente saber o que está por vir, né? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vemos que o anjo falou que primeiro estava protegendo para que não se danificasse terra, mar, árvore. E aqui está falando sobre os ventos, e a gente pode se perguntar, o que é esse vento? O que seria vento? Vento em Apocalipse seriam guerras, ok? Aí você fala, mas da onde é que você tirou isso? Na própria Bíblia. Se alguém quiser conferir, vai em Jeremias 49, 36 e 37. Jeremias 49. Nossa, como fica mais fácil de ver, né? Quarenta e nove, 36 e 37, né? Tá bom? Para a gente estar no mesmo ponto. Está escrito assim: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão.
Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. Então aí está aí a ideia, né? Se vai a espada é porque está chegando a guerra. Isso é interessante para quê? Para entender como que nós entendemos o Apocalipse, uma linguagem, por exemplo, como um cavalo vermelho. Você vai conseguir entender, né, a respeito disso também. Quando fala da guerra no Apocalipse, a gente pode pensar, foi a Primeira Guerra Mundial, foi a Segunda Guerra Mundial. Realmente foi algo muito triste, realmente foi algo onde se destruiu, se perderam muitas vidas, barbaridades foram feitas, né? Mas essa guerra ela ficou concentrada. Obrigado, meu irmão. Então, essa guerra que está falando aqui não pode ser algo que foi no passado, é algo que está projetado para o futuro, então ainda está por vir, né? E aí está falando que essa guerra vai ser detida, os anjos vão segurar, eles não vão permitir que essa guerra ocorra. E até quando que isso não vai ser permitido que ocorra? Agora nós vamos ver em Apocalipse 7, 2 e 3. Vamos lá para Apocalipse 7, 2 e 3, para nós vermos até quando serão segurados esses ventos, até quando vai se impedir essa guerra, né? O que faz impedir essa guerra? Está escrito assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado a fazer dano na terra e ao mar. Veja, esses anjos eles já vão fazer isso, né? Eles já não estão segurando, esses é os que vão colaborar com os danos, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, até quando isso daí vai ser impedido, essa guerra? Vai ser impedido até eu e você recebermos esse selo. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, que Ele não quer que nós nos percamos. Então Ele está segurando, Ele está controlando, até você ter tempo para você aceitar a Jesus e receber esse selo. Mas percebam, meus irmãos, tem um prazo. Isso não vai ficar eternamente, porque Deus não vai permitir que o pecado perdure para sempre. Então tem um prazo. E qual é o selo de Deus? Para nós vermos onde alguns selos de Deus, vamos ver Isaías agora, 8,16. Vamos para Isaías 8,16. Está escrito assim, na verdade, deixa eu ver se eu estou no Isaías mesmo, estava no 7, Isaías 8, 16, agora sim, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. O que vai ser selado no coração dos discípulos?
é a lei. Vocês lembram que eu comecei falando que a lei não é difícil de se guardar. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos legalistas, porque a lei não salva. É algo que às vezes parece até estranho de entender, mas nós andamos na lei porque nós amamos o Senhor. É um resultado da nossa aceitação. Nós não vamos conseguir a nossa salvação se nós simplesmente corrermos e formos para obedecer à lei. Somente isso. Que aí não está sendo de coração. E Deus vê o coração da gente. E agora eu vou para um outro texto, meus irmãos, que realmente é um dos meus textos preferidos, mas é um texto duro. É um texto duro, eu acho um texto muito duro. E também é um texto muito fácil de guardar. É um texto muito fácil de guardar porque você tem que lembrar que é uma carta e quem escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta foi João. E é fácil porque é 1, 2, 3 e 4. Então, quando você lembrar de 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4, vocês vão ver esse verso. E está escrito assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, esse o está em maiúsculo, então está falando de Deus. Sabemos que temos conhecido a Deus se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Esse é um verbo que demonstra muito bem, porque não é todo mundo que gosta de ler a Bíblia. Para você ler a Bíblia, você tem que ter já a predisposição para a mudança, porque a Bíblia te leva à mudança, a palavra te leva a mudar. Se você não está pronto para isso, para aceitar a mudança, você não vai conseguir ler a Bíblia não, meu irmão. A Bíblia, ela mostra para a gente aquilo que a gente faz certo, mas ela escancara aquilo que a gente está fazendo de errado. Então não é fácil para a gente perceber isso. Nós não gostamos de ser chamado à atenção, né? Mesmo quando estamos errados, a gente não gosta de que chamem a atenção da gente. A gente fala, vai chamar minha atenção, mas me chama de canto. Você barbarizou, você fez na frente de todo mundo, mas na hora de você tomar o puxão de orelha, você quer que te puxe a orelha quando você está escondido, né? Mas é isso, esse é o motivo, né, que não gosta. Mas esse texto está de acordo com o que nós estamos vendo até agora. Se você diz que ama a Deus e você não guarda os mandamentos dele, alguma coisa está errada, alguma coisa está faltando, né? A gente vê aqui, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como que eu vou conseguir agradar a Deus se eu fico preso nas coisas deste mundo? E por mais que você fale, não, eu não estou presa nas coisas desse mundo, não. Olha, eu estou vendo essa série aqui que fala de assassinato o tempo todo, eu já sou um especialista como cometer um crime e não deixar marcas, né? Não deixar vestígios, porque eu sigo a série o tempo todo, vejo morte o tempo todo. Para mim agora a morte mas não, eu estou do lado de Deus, isso aí não, eu não deixo de fazer aquilo que eu quero, que eu gosto, às vezes nem para agradar a minha esposa, nem para agradar o meu filho, quanto mais para agradar a Deus. Ainda mais se nós não temos intimidade com Ele. Nós temos que sempre pensar muito em tudo aquilo
que nós estamos fazendo, porque é através do raciocínio, não é só no sentimento não, porque está escrito que o coração do homem é enganoso. Vamos ver mais algumas características do selo de Deus. Eu falei as características no começo, né, que está falando quem é, qual é o nome, qual é o cargo e onde é que ele apita, qual que é a jurisdição dele, né? Em Êxodo 20, nós temos esse exemplo. Quando Deus começa a falar dos mandamentos que Ele coloca aqui na terra, Ele fala: eu sou o Senhor seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele fala já quem Ele é. E Ele nos lembra o que Ele fez. Porque dentro dos mandamentos está claro, no 4º mandamento, quando Ele fala para não esquecer dos sábados, Ele te lembra, porque Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Aí está o cargo, o Criador, e está a jurisdição, né? Aí você pensa, se Deus fez tudo, Ele deixa de mandar em algum lugar? Ele deixa de mandar na boca de fumo? No baile funk? Gente, Ele manda em tudo. Ele deixa de mandar num país que, porventura, em vez de escolher um governo que é a favor daquilo que Cristo ensinou para a gente, escolhe outra pessoa. Você acha que Deus perdeu a jurisdição dele aqui? De forma alguma. Nós não devemos ficar preocupados com isso, porque Deus está no controle ainda. Ele sempre vai estar no controle. E aí nós lembramos do sábado. Por que o sábado? Porque o sábado é o mandamento que é o mandamento esquecido. É um mandamento que é um dos mandamentos mais atacados. Eu não vou nem dizer atacados aqui, porque na verdade, quem eu conheço que fala do sábado é adventista. E a outra parte que fala do sábado é quem conhece um adventista. Porque quem não conhece adventista nem sabe que o sábado existe. Mas é um problema muito grande. Se vocês quiserem ver, até em Ezequiel já fala também, eu não vou elencar todos, nós temos 400 versículos que falam do sábado na Bíblia. 400. Não temos nenhum que fala de qualquer outro dia da semana que é para adorar a Deus. Então vou dar alguns exemplos rápidos aqui. Ezequiel 20, 19 a 20, está escrito assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. E vamos pensar, isso aqui estava no Velho Testamento. Aí a gente pode pensar assim: será que o sábado é só para os judeus? Será que o sábado é só para o povo hebreu? Vamos ver que não é assim. Podem olhar em Isaías 56, 1, 7. E às vezes a gente pode até imaginar, não, já vai falar ali de quando Jesus já estava aqui e já abraçou os gentios, né? Vamos ler Isaías 56, 1, 7, no Antigo Testamento. Eu dei uma parada aqui porque parece que está diferente aqui. Não, está aqui. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o que faz isto e o filho do homem que nisto se firma.
que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo eunuco. Eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei à minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome de seu Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Está dizendo aqui já, no Antigo Testamento, que a aliança é para todos, não é só para o povo judeu. O sábado não era só para eles, o sábado já tinha sido determinado na criação. Então, essa questão de falar, isso daí ficou lá para trás, não é válido. E se fala muito, né, toda vez que eu estou em algum local, minha mãe mesmo já falou isso para mim uma vez, né? Ah, mas Jesus não colheu no sábado? Jesus não curou no sábado? Parece que vem aquelas respostas prontas, né? E a gente esquece de mostrar qual era o motivo, o porquê Jesus falava tanto do sábado, explicando qual é o verdadeiro sentido. Porque o sábado é um benefício para nós mesmos. O sábado é a hora que você consegue realmente desligar do mundo. Hoje, tomei até um puxão de orelha, porque minha esposa falou: você lava a louça hoje? Falei: lavo, pode deixar comigo. E já foi uma loucura hoje, porque o dia começou corrido e manteve corrido. Eu almocei, aí eu falei: só vou sentar para mandar um e-mail. Né? E aí começou a chegar um pedido atrás do outro, uma ligação atrás da outra. Eu falei: bom, já são 5h30, eu tenho que parar, porque eu tenho que me preparar, eu vou para o culto hoje. Desliguei tudo, 5 minutos depois me liga outro cliente: preciso de mais uma proposta, toca eu ligar tudo de novo. E assim foi o dia. E essas coisas te tiram da frequência de estar com o Senhor. Mas quando chega na sexta-feira, que eu posso realmente me desligar, e quando já é lá 3h30, 4h, eu já falo para o meu chefe: Hugo, Shabbat Shalom. E ele fala: Marcos, pode descansar. Ele já não me liga, já não me pergunta se alguém ligou. Aí acabou, eu consigo me desligar. Eu realmente consigo me desligar e tenho o meu descanso. Bom, qual era o dia de descanso do nosso Senhor? Eu vou falar de forma rápida, gente, porque são muitos versos. Está em Lucas 4:16. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era num sábado. Em que dia a Virgem Maria e as seguidoras de Jesus guardavam? As pessoas às vezes pensam que os crentes não gostam de Maria, né? E eles só não conseguem entender que nós só a vemos de uma forma diferente, né? Mas se eles prestassem atenção nos costumes de Maria, o que eles fariam? Também guardariam os sábados. Lucas 23, 55 e 56. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguindo, viram o túmulo como o corpo fora ali depositado, e então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Em outro evangelho ainda fala
que depois do pôr do sol, elas foram comprar as ervas para fazer um embalsamento. Então a gente vê, elas aguardaram chegar o final do sábado, passar o pôr do sol para poder fazer isso. Outro verso está em Mateus 24, 20. Jesus disse aos seus discípulos que orassem para que a fuga de Jerusalém não se desse nem no inverno, nem no sábado. Esse verso é bem interessante, porque Jesus disse isso para os discípulos. E Jesus sabia tudo. Jesus é onisciente. Então ele falou, orem para que não aconteça a fuga no sábado. E isso passou 70 anos depois que ele alertou os discípulos. Aí você fala, bom, acho que Jesus esqueceu, né? Porque ia mudar do sábado para o domingo, então. Porque se ia acontecer 70 anos depois, por que ele falou que orassem para não acontecer no sábado? Então são coisas que a gente vê, não houve mudança. E as profecias em Apocalipse, elas já avisam de um ataque à lei de Deus. Quando nós estudamos o Apocalipse, nós temos que estudar o Apocalipse junto com Daniel. Quando nós estudamos o Apocalipse junto com Daniel, em Daniel é maravilhoso quando você vê as profecias que elas se cumprem. Aqueles que gostam de tiratema, aqueles que gostam de pegar um livro de história e olhar o que aconteceu e bater com a profecia, não tem o que falar, não tem argumentação, ocorre tudo direitinho do jeito que está. Em Apocalipse 12, 7 e 9, fala sobre o grande dragão. E o grande dragão, nosso irmão Júlio já explicou na segunda-feira, representa Satanás e a rebelião contra Deus. Em Daniel 7, vamos deixar todo mundo no mesmo lugar, né? Em Daniel 7, o chifre pequeno representa o anticristo, que é instrumento de Satanás, e que o chifre pequeno tentaria mudar. E está escrito assim, a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, outro subiu diante do qual caíram 3, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então eles tentaram e mudaram os tempos e mudaram a lei. Agora, para saber qual é o chifre pequeno, saber quais são essas leis, quais são esses 3 chifres que quebraram, tudo no Apocalipse, tudo fácil de entender. Aqueles que querem aprender, têm vontade de saber sobre o Apocalipse, pode procurar a igreja, que nós abrimos uma classe bíblica somente para isso. Mais um verso. Aí um verso já para, eu acredito que define, que está em Mateus 5,17. Mateus 5, 17 e 18. Aí é Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É interpretação de texto. Eu sei que às vezes é difícil, né? Tem textos que são complicados, né? Principalmente aqueles que caem no Enem, mas está muito claro. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E assim Jesus fez. E ainda mais, as profecias elas falam da restauração do sábado. Em Apocalipse 14, 6 e 7, agora sim, chegamos nas 3 mensagens angélicas, a primeira, né? Está falando sobre isso. Às vezes a gente não entende, mas está claro. Vi outro anjo tendo um evangelho eterno. Olha, o evangelho é eterno, gente, não muda. Para pregar àqueles que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo,
Ou seja, é para todo mundo, todo povo, toda língua. É judeu, não judeu, é todo mundo, eu, você, todos. Dizendo: pois é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É a mesma frase que está no quarto mandamento, é a mesma frase que está na criação, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E agora, quem é que guarda os mandamentos no Novo Testamento? Quem são aqueles que guardam os mandamentos no Novo Testamento? Em Apocalipse 14, 12. Eu estou voltando. Pronto. Deixa eu parar aqui, que acho que eu já apartei demais aqui. Ela não sabe se vai para frente ou vai para trás. Pronto, cheguei. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A perseverança dos santos. Os santos somos nós que vamos guardar os mandamentos de Jesus. E às vezes a gente fica com aquela ideia de que santo é aquele sujeito que está com aquela roupa comprida, uma auréola na cabeça e olhando para o céu o tempo todo, né? Não, gente, santo são as pessoas que são separadas, é isso que significa ser santo, é separado. Deus separou um povo para ser dele, para ser o exemplo. Ele separou o povo hebreu, aquele povo é santo porque foi separado. Agora nós estamos separados, porque nós temos que mostrar o caráter de Deus. E até quando continuará o sábado? Até quando nós vamos guardar o sábado? Olha o que está escrito em Isaías: porque como os novos céus e terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar vossa posteridade e vosso nome. E será que de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então nós vamos guardar o sábado agora, depois que Jesus voltar, e nós vamos guardar o sábado. Como nós vimos, meus irmãos, o povo de Deus vai ser reconhecido porque ele guarda os mandamentos de Deus, porque ele observa a fé em Jesus. Aí você pode pensar assim: ah, mas eu entreguei a minha vida a Jesus. Você entregou a sua vida a Jesus? Você tem certeza disso? Ah, eu não preciso nem ter certeza, porque Deus conhece o meu coração. É verdade. Deus conhece o seu coração. Cuidado. Deus conhece o seu coração. Se você fala que você entregou a sua vida a Jesus, mas você não mudou, alguma coisa está errada. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você se converteu, tem que ter mudança na sua vida. E é fácil a gente saber disso. A gente pode lembrar, Zaqueu teve um encontro com Jesus, Zaqueu mudou? Mudou. Pedro teve um encontro de Jesus, mudou? Mudou. João, filho do trovão, mudou? E Saulo? Mudou? Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, e ele mudou. Então, nos últimos dias, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. E os últimos dias já é agora. Nós já estamos nos últimos dias. É agora que nós temos que tomar essa decisão. Você que ainda não conhecia a palavra,
não precisa ficar assustado, porque é uma palavra de esperança. A partir de agora você começa a estudar. A partir de agora você começa a tomar conhecimento de Deus. Você ainda tem tempo para se salvar. Agora meus irmãos, se tiver algum que já sentaram nesses bancos e não estão mais aqui, que se afastaram, vocês já conhecem a verdade. Não brinquem com sua salvação. Não brinquem com a sua salvação. Não sei se o Guilherme vai lembrar, o Hugo falava assim, não é piada, Marcos. Não é assim que ele falava? Isso não é piada. Não é piada. Não brinquem com a tua salvação. Deus está para selar a todos nós. Nós temos que fazer por merecer esse selo. O selo de Deus nos traz vida, nos traz esperança, nos traz a certeza da vida eterna. A marca da besta, que também está em Apocalipse, é todo o contrário. É destruição, é miséria, é morte, e é morte eterna. Você tem que decidir colocar a tua vida na mão de Deus. Em Deuteronômio 30:19, está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. A decisão para mim é muito clara e muito fácil. Agora, cada um tem que tomar a Bíblia, começar a intimidade com Deus e tomar a própria decisão. Eu vou chamar o grupo de louvor aqui para nós cantarmos um louvor e depois nós faremos a oração final. Novo céu.
nós todos veremos Jesus. Mas eu quero vê-lo na primeira ressurreição. Eu já quero estar lá, de pé. Para isso só basta tomar a decisão, aceitar a Jesus. Vamos orar. Grande e poderoso Deus, que no mais altos céus habita. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, para que nós não esqueçamos das suas promessas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que nós nos mantenhamos confiantes, Senhor, na Tua palavra, Senhor, aguardando a Tua volta, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar contigo para recebermos o Teu selo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser perseverantes, Pai, para poder guardar os Seus mandamentos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos todos testemunhas Tuas, Pai, para que sejamos bons instrumentos em Tuas mãos, Pai, para levar a Tua palavra a todos aqueles que Te procuram, Pai. É isso, Senhor, que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amanhã ainda tem mais, não acabou, então eu convido para aqueles que ainda não vieram presencialmente na igreja, venham. Aqueles que vierem, com certeza, serão abençoados com a palavra, porque aqui é exaltado o nosso bom e glorioso Deus. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei.